Esteja sempre na paz de Deus. Vamos colocando em nossos lugares, devidamente confortados, nos harmonizando com esse ambiente. Ambiente esse que já foi preparado anteriormente à nossa chegada. Quando nós nos colocamos à vontade de ir para uma casa espírita ou qualquer outra casa de religião, de recolhimento, os mentores espirituais já nos acompanham. Desde as primeiras horas dos dias, eles já nos vão intuindo para que o dia transcorra bem e que nós possamos chegar aqui nesta casa serenamente tranquilos e aproveitando esse ambiente de paz e tranquilidade, é que aqui estamos. Cada um de nós com um propósito, buscando aquilo que precisamos. Uns encontram-se com dificuldades materiais, outros com dificuldades psicológicas, outros com dificuldades espirituais. É assim, Pai, que nós todos aqui nos colocamos juntos, para que nessa corrente de amor e fraternidade possamos unir em Teu nome. Vós mesmo disseste, Senhor, através de Jesus, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome, aqui estarei. Então, nesse ambiente de paz e fraternidade, é que nós o colocamos aqui, Senhor, para pedir, louvar e principalmente agradecer. Que possamos aproveitar esse ambiente através da exposição de hoje, refletindo sobre estas palavras, que elas possam reconfortar o nosso coração, aliviar as nossas dores e que possamos voltar para os nossos lares serenamente tranquilos e harmonizados para a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos continuar aqui a exposição de hoje com o Paulo, que irá fazer a palestra. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui hoje, passando alguns ensinamentos. Nós somos eternos aprendizes, então eu também estou aprendendo enquanto estudo um pouco para poder explanar sobre o tema. E hoje o tema é Direito de Liberdade, extraído aqui do livro Leis Morais da Vida, escrito por Divaldo Franco através do espírito de Joana de Ângeles. Aliás, toda a bibliografia é uma verdadeira bênção, nas nossas vidas. Nós temos que agradecer sempre que existe aí um livro como este, para que nos traga instruções, nos dirijam aí os nossos passos, através dessa verdadeira seiva, de sabedoria e de verdade, que trazem todos os livros, também os livros da codificação espírita. Então, nós podemos começar lendo aqui o primeiro parágrafo do tema. Direito de Liberdade, capítulo 49. Intrinsecamente livre, criado para a vida feliz, o homem traz, no entanto, íncitos da própria consciência, os limites da sua liberdade. O que significa isso? O homem, ele não é tolhido, não é preso por ninguém, a não ser que ele cometa um delito diante das leis humanas, Então, o transgressor de alguma lei do homem, ele recebe a sua pena, às vezes pode ficar até encarcerado, restrito, para que não lese a sociedade. O homem que não comete um delito diante das leis humanas, ele é livre para seguir a sua vida. No entanto,
devido ao seu adiantamento moral, espiritual, ele pode ficar sim encarcerado devido à sua própria consciência. Então a consciência, a nossa consciência, é o nosso termômetro de liberdade. Conforme nós nos elevamos moralmente, intelectualmente, nós vamos conquistando a nossa liberdade. Então o homem vive dentro das suas clausuras, conforme o seu conhecimento, conforme as suas condições, porque para ser livre, ele necessita conhecer. É necessário que o homem adquira conhecimento. Por exemplo, nos interiores aqui do Brasil, nós sabemos que existem aquelas populações que vivem meio que confinadas nos seus lugares, nas suas taperas, nas casinhas de pau a pique. Eles talvez nunca tenham vindo a uma cidade grande, não saibam que exista aí um oceano e depois desse oceano existam continentes, nações. E ele vive ali, acomodado à sua própria situação, sua própria condição. Para ele, o mundo significa aquele espaço em que ele vive. Aquelas pessoas que ele conhece, daquela pequena população, a natureza que está ali ao seu redor, os alimentos que ele come. Talvez ele nunca saiba que existe um alimento diferente num país distante. Então ele é livre dentro daquele ambiente que ele nasceu. E se ele não se arrojou, se ele não estudou, se ele não procurou conhecer outras coisas, ele vai passar a vida inteira ali naquele local. Então nós podemos dizer que a liberdade deste homem que vive nesse local é relativa ao seu conhecimento. Uma pessoa que procurou estudar, que mora na cidade grande, que se aperfeiçoou nos estudos, viaja para outros países, ela, assim como eu, fazendo aqui essa breve explanação, ela pode fazer palestras em outros locais, conhecer outros povos, outras línguas, se relacionar com pessoas do mundo inteiro. A liberdade dela está no limite do seu conhecimento. Digamos que ela conheça todo o planeta, todos os países, já tenha viajado muito. A sua liberdade de locomoção, por exemplo, se restringe ao planeta Terra, não mais como aquela pessoa que vive naquele local restrito, lá no interiorzinho, lá, né, de algum estado aqui do país, na aldeia, na sua vila, né? Nós tivemos aí, anteontem passou na televisão, populações que vivem isoladas da civilização, e muito perto de nós aqui, né? A menos de 2.000 quilômetros de nós aqui, bem menos que isso. Moram em ilhas, ou moram no alto das montanhas, e não tem contato, né, com a civilização. Então, é diferente a liberdade daquele que não conhece, que pouco conhece, e daquele que conhece muito, né? Liberdade de locomoção, liberdade de se expressar, liberdade de poder conhecer vários aspectos da vida, conhecer as artes, né, nos seus vários âmbitos, nas suas várias concepções, de acordo com cada cultura. Qualquer um de nós aqui tem acesso a tudo isso. No entanto, nós nos restringimos, né? E nós estamos falando apenas da parte, boa tarde, da parte do conhecimento comum, né? Enquanto que aquela pessoa que se restringe, ela menos conhece. O que nós podemos dizer então da questão do aspecto moral? Nós falamos um pouquinho do intelectual. Qual é a liberdade enquanto um ser moral? Né? Nós temos várias nuances de moralidade, não é assim? Nós temos até moralidades de acordo com cada cultura, né? Por exemplo, uma coisa bem simples. Nos países muçulmanos, os homens andam de mãos dadas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver em alguma reportagem assim. Mas é comum os homens andarem de mãos dadas.
Aqui, né, nós somos um pouco conservadores, não temos essa cultura. 2 homens de mãos dadas nas ruas sugere algo que não é comum para nós. Uma coisa muito simples, né? As meninas já não, né? Já têm essa afetividade mais liberta, então elas podem se dar mãos, andar pelas ruas e tal. Mas o que diria de 2 homens andando aí nas ruas de mãos dadas? Uma pequena diferença cultural. No entanto, em outros países, um homem pode ter várias mulheres. Em algumas culturas isso é possível. Enquanto que aqui é crime, não é permitido, pela lei do homem. Né? A moral varia de acordo com a cultura, mas varia principalmente com o estado evolutivo do espírito. E, conforme a sua moral, ele pode ser uma pessoa mais livre, para fazer um bom uso da sua condição moral, ou uma pessoa enclausurada, porque ela cometeu muitos erros, ofendeu muitas pessoas, feriu o seu próximo de várias maneiras, e a sua consciência não permite que ela se manifeste em todos os sentidos como ela gostaria, porque ela talvez não tenha nem noção disso. Porque a sua condição moral não permite que ela se expanda. E nós podemos dizer até que o direito de liberdade e a consciência também está no mesmo pé, na mesma proporção do que a sua condição moral, a condição moral do ser, do espírito. Então, aquela pessoa que pouco conhece, nem intelectualmente, nem moralmente, ela vai estar circunscrita a uma vida muito simples, a uma vida de poucos feitos, pequenos feitos apenas. Ou seja, ela vai ali, na questão prática, ela vai fazer as suas práticas, as atividades do dia a dia, de uma forma muito simples. Né? Então nós temos esse tipo de pessoas e as pessoas que muito realizam. A liberdade, mais uma vez, nesse sentido, está de acordo com a consciência de cada um. Né? Sim. Por isso que nós dissemos agora. A pessoa que não tem um conhecimento moral, nem sabe que é moral. Tem pessoas que não sabem. O que é moral? Eu faço minhas coisas, para mim está bom assim. Né? E ela talvez viva de uma maneira centrada em si própria, e não interessa o próximo, não interessa o vizinho, não interessa quem está ao seu redor. Para ela, apenas a família é importante. Então ela cuida ali e pronto. Não está se importando se existe um vizinho doente. Se ela passa na rua e tem ali uma pessoa deitada, ela passa indiferentemente, porque aquilo não é problema dela. Porque na concepção dela, isso não é importante para ela. Então a moral e o conhecimento estão interligados também. Interessante isso. Para a pessoa melhorar a sua questão moral, ela precisa aprimorar também o seu intelecto. Por isso que são as 2 asas da evolução do espírito. O conhecimento, aprimorar o seu intelecto, que isso o espírito nunca perderá. A cada conhecimento adquirido, ele vai somando na sua bagagem espiritual. E através disso ele aperfeiçoa o seu lado moral também. Nós sabemos que civilizações já desenvolveram muito essa questão moral e ou melhor, a sua questão intelectual, né? Desenvolveram a sua questão intelectual, tecnologias avançadíssimas, né? Nós temos alguma coisa aí sobre Atlântida, né? Desenvolveu a parte tecnológica, mas a parte moral ficou de lado. O que ocorreu então? Ela acabou sucumbindo, né? Talvez tenha se autodestruído. Não preciso ir lá para Atlântida, hoje. Né? Como é que existem aí o desenvolvimento tecnológico, intelectual super aprimorado, as máquinas de guerra, né, sofisticadíssimas, e a questão moral um pouquinho a desejar. Não é? E como é que esse ser que desenvolveu o intelecto e não aprimorou o seu lado moral, embora soubesse que ele não pode fazer vista grossa para isso, porque ele sabe que existem direitos e deveres que ele tem que respeitar,
Mas ele faz vista grossa por causa do seu egoísmo, do seu orgulho, e continua adentrando num erro. Ele passa daquele limite, né? O intelecto, ou seja, o apego à matéria, o faz com que ele cometa delitos morais diante da justiça divina. Existem as catástrofes, existem aí epidemias, existem ameaças terroristas, não é? Por que que Deus permite que essas questões ocorram numa civilização que está tão adiantada tecnologicamente? Parece que ela supriu todas as necessidades. Justamente por isso. Porque na lei divina, né, a lei humana nós podemos driblar, né? Então tem pessoas os próprios legisladores driblam as leis e acabam cometendo delitos ocultamente. Mas a lei de Deus nós não conseguimos driblar. E aí é que quando nós vemos certas catástrofes, nós falamos, aí existe sim o dedo de Deus. Porque se o homem não pode reprimir, né, se o homem não pode porque ele não tem aquela força material para combater certos erros, aí sim a espiritualidade superior está dando conta, porque ela sabe que aquele ser que cometeu aquele delito, aquela comunidade, às vezes a comunidade também permite que se cometam delitos, né? A espiritualidade superior sabe muito bem que aquele ser precisa desenvolver a outra questão também, que é a questão moral. E aí vem a dor, o sofrimento, que aí ele reflete. Por mais ateu que ele seja, na hora da dor ele sempre vai falar, meu Deus, me ajude. Não é assim? Nós podemos ver conosco mesmo nas pequenas coisas, questões da nossa vida. Então, o direito de liberdade está de acordo com a consciência do ser. E a consciência abrange a questão intelectual, a questão moral. Outro exemplo, os jovens mais rebeldes. Geralmente os adolescentes são rebeldes, eles até precisam se emancipar, né, daquela cultura que eles acham da geração anterior, que é dos pais. Eles precisam se emancipar porque eles acham que precisam progredir. Isso é bom. Isso é bom. Porque isso leva ao progresso. Leva até com que nós, pais, possamos refletir sobre os nossos atos, nossos comportamentos. Imagine se nós continuássemos exatamente como há 200 anos atrás nossos antepassados se comportavam. Na questão comportamental, educacional, enfim. Seria um certo atraso. Então é necessário que haja o progresso também nesse sentido. E o jovem se rebela. O que ele fala para os pais? Me deixe livre, eu quero ser livre. Então, muitas das atividades do jovem é nesse sentido dele se libertar cada vez mais. É como a humanidade. Né? De tempos em tempos a humanidade se rebela contra a cultura anterior, a cultura tradicional. Ela tem necessidade de se libertar de algo. Mas a verdadeira liberdade é interior. A luta é muito mais interna. Isso faz muito mais sentido do que a pseudo-liberdade. Esses gritos de liberdade que vêm, né, de uma forma às vezes tão abrupta, que a pessoa se perde. Ela está livre, mas ela não sabe agir diante daquela liberdade. Assim vai caminhando a humanidade. Ela tem a liberdade. Ela tem a sua liberdade. Aquele camponês, né, que vive lá nos campos, lá no interior, que nunca teve contato com a civilização, ninguém o impede de se locomover até um outro local. Nós temos a liberdade de ir e vir. Isso é lei, legislação. Essas pessoas que vivem nas ruas têm o direito de ficar nas ruas. Eu trabalho na assistência social da prefeitura. Eu chego lá para a pessoa e falo, vamos a um albergue porque está muito frio? Não, eu não posso tirá-lo de lá e levá-lo. A não ser que ele esteja muito doente, né? De repente ele não tem nem consciência que ele não, ficando ali ele vai perecer. Aí eu tenho que zelar por isso. Mas é o direito que ele tem de ir e vir. Então,
nós estamos apenas confinados diante da nossa consciência e do nosso conhecimento. Então, se nós clamamos por liberdade, estudemos, aprimoremos os nossos conhecimentos, isso vai fazer com que nós também aprimoremos os nossos conceitos e valores que estão atrelados com a questão moral. Busquemos a nossa liberdade interior. Interior, principalmente interior. Como é que nós nos libertamos? Combatendo o homem velho que existe dentro de nós, o homem da preguiça, o homem do orgulho, do egoísmo. Isso é, sim, se libertar. Até que nós nos tornemos espíritos de luz e saiamos flutuando por aí, porque aí nós vamos alcançar esse estado de espírito tão puro, tão leve, que nós podemos volitar. Nós ainda sofremos a pressão da gravidade. Nós estamos sujeitos, porque nós carregamos uma matéria densa ainda. Olha onde a liberdade nos leva. Nós podemos até nos libertar da força gravitacional. Já pensou que beleza? Volitar. Vocês não iam entrar por aquela porta aqui no centro, pela janela. Num campo florido, né? As reuniões. A liberdade nos leva a isso. Nós vencemos a força gravitacional com a liberdade. Mas a liberdade verdadeira é a que leva o espírito à sua evolução. Tem gente que pensa que a liberdade está na questão financeira. O dinheiro nos dá liberdade? Para alguns pormenores, até parece que sim. Nos facilita, podemos aí pagar um bom médico, um bom tratamento, ter uma qualidade de vida muito boa, alimentos bons, roupas boas. Isso nos dá conforto. Mas nem sempre isso ajuda na nossa evolução. Às vezes, pelo contrário, nos acomoda. Então, parece que dinheiro e liberdade não andam em sintonia. Porque depende exatamente de que uso, o que você faz com isso que você tem. Qual o uso que você faz disso? Isso sim é liberdade. Então a liberdade independe dos fatores externos e muito mais internos. A liberdade está aqui dentro. Conhecimento. Até para amar nós precisamos conhecer um pouco mais, aprimorar o nosso quesito de amor. O que é amor? É você perdoar, é você aceitar, você respeitar, você saber que isso tudo é tão maravilhoso, essa criação é tão maravilhosa, e nós, seres criados por Deus, somos tão maravilhosos que você ama. Então exige conhecimento também. Você pode sentir, mas conhecendo e sabendo o porquê você ama, é muito melhor, o gostinho é diferente. Quando você olha uma criatura e vê que aquela criatura é tão maravilhosa, tão perfeita, mesmo que ela não saiba ainda usar os seus recursos maravilhosos, que nós todos temos, mesmo que ela não saiba, você olha e fala, não, ela é um ser maravilhoso, é um ser perfeito. Então, até para amar nós precisamos melhorar o nosso intelecto, porque nós compreendemos. O perdão vem da compreensão, e você não consegue compreender sem aprimorar, sem conhecer. E aí volta-se no que Jesus, Sócrates, todos falaram, conhece-te a ti mesmo. Então, uma das receitas para a liberdade é o conhece-te a ti mesmo. Se você se conhecer
não fisiologicamente. Conhecer a sua natureza espiritual. Conhecer os seus porquês. Por que eu ajo assim? Por que eu fiz aquilo e hoje me arrependo? O autoconhecimento o leva à verdadeira liberdade. Porque dentro de você mesmo, você vai reconhecer Deus e a perfeição. E a tua liberdade moral advém daí. Então hoje está muito difundido, né? A questão do autoconhecimento, essas práticas meditativas, de yoga, né? Te levam um pouco a refletir sobre si próprio. Aquele momentinho de concentração que você faz ali, o leva a perceber melhor, né? Tanto fisicamente, quanto mentalmente. Então nós temos lá na antiga Índia, os antigos rishis, né? A concentração e a meditação deles, esse movimento de fora para dentro era tão profundo, que eles reconheciam a alma. Reconheciam que a alma habitava um corpo. E é essa alma que dava vida a esse corpo. E a doutrina espírita segue no mesmo sentido. Através dessa codificação moral, ela nos leva a essa autorreflexão. E se você se compreende melhor, você compreende melhor o seu próximo. E o seu movimento de liberdade, ele é muito mais harmonioso. Não essa liberdade que ergue armas para combater quem o oprime. Essa liberdade é quase que falsa. Um homem pode ser livre dentro de um cárcere. Digamos que ele seja injustamente enclausurado numa cela. Ele está fisicamente enclausurado, mas ele pode estar livre. Nós temos exemplos aí, né? Jesus, dos apóstolos, quantos foram enclausurados e estavam libertos, livres, a ponto de vencer as barreiras físicas e transportar-se de dentro para fora. Pedro. Mas ele estava enclausurado, os soldados disseram ali. Não, ele estava lá dentro. Como é que ele saiu? Abriram a porta? Não. O estado evolutivo, moral, era tão alto que ele venceu a barreira física, assim como nós podemos vencer a barreira da força gravitacional. Nos tornarmos, sim, super-homens, super-mulheres, né? O genérico masculino. Isso também tem que mudar, né? A convenção aí, o genérico masculino. O masculino sempre o homem, a civilização do homem. E as mulheres, onde fica? Isso também é evolução e a liberdade, né? Então, nós precisamos caminhar nesse sentido sempre. Precisamos saber o que é liberdade primeiro. E nós sabemos já que liberdade começa de dentro para fora. E o homem sempre bate a cabeça procurando a liberdade no que está fora. No que está fora. Ele não valoriza o que tem ali à sua volta. Ou seja, um relacionamento extra. Pensa que ali vai lhe dar alívio. Ele mal sabe a dor de cabeça que ele vai ganhar. Mas nós nos enganamos. Porque nós gostamos de ir por outros caminhos. E aí, em vez de uma família, vai ter duas famílias. Ou três. Tem uns mais ousados aí. Eu errei, mas na terceira eu acerto. E aí são 3 dores de cabeça. Porque ele não se comporta em harmonia com nenhuma delas. Pode ser a mesma questão quanto com relação à profissão, questão profissional. Ele não persistiu mais do que 10 anos em uma. Como ele pode prosperar em um ano numa outra, ou numa outra, ou numa outra? Nós sabemos que, né, muitas pessoas tentam. Ah, essa daqui não está bom, eu vou para outra.
eu vou para outra, eu vou para outra. E sucesso profissional vem de tempo e de perseverança, né? Mas às vezes é necessário bolsar. Aí é diferente. Então, a autoanálise, essa autorreflexão nos leva sempre ao caminho correto. A fórmula está sempre dentro de nós. Eu persisti nesse erro e continuo persistindo por X tempo. Isso fez bem para mim? Não. Santo Agostinho, né? Que nos deu essa receita de toda noite, antes de dormirmos, fazermos uma autoanálise, um exame de consciência. O que eu fiz hoje de bom? Aí você põe na lista. O que eu fiz hoje que não ajudou, deixou de ajudar, ou que prejudicou a mim mesmo e quem estava próximo de mim? Você faz outra lista. De preferência que a lista do que é bom esteja maior. Então, essa é uma fórmula e uma receita muito simples que nós podemos aplicar. Isso nos leva à liberdade. Nós queremos tanto direito de liberdade. Os legisladores estão sempre formulando. Isso varia muito. Quem faz direito sabe. É um estudo constante, diário. Porque sempre tem uma nota, um artigo que acrescentou ali na lei civil. Mas é uma tentativa ainda de fora para dentro. Para tentar conduzir o homem numa linha, numa conduta. Então a lei, a legislação humana, ela está sempre tentando se aprimorar. Às vezes se complicando, às vezes simplificando, mas sempre na tentativa de fazer com que o homem se respeite um ao outro. E aí ele cerceia, né? Começa das coisas mais simples. Não pode andar pelado no meio da rua, porque isso é atentado ao pudor. Não é assim? Tem gente que vai ter um colapso se vê alguém correndo ali peladão. Mas isso faz com que uns se respeitem aos outros, né? Para se viver em sociedade em uma certa harmonia. A legislação humana é necessária, porque o homem ainda não atingiu a sua condição espiritual e moral suficiente para se viver em harmonia. Quantos cometem delitos? Roubam, lesam, destroem. Nós temos lá a prestação de serviço à comunidade, que são jovens menores, né, de 18 anos, que ou picham um monumento, ou furtam de um mercado, de um carro, e vão lá prestar serviço comunitário. Olha como a lei humana já está se aperfeiçoando. Ele vai ter que ficar ali de 3 a 6 meses fazendo um serviço em prol da comunidade. Ou ajudando num posto de saúde, arquivar papéis. Não está ensinando, tentando fazer com que ele reflita que é melhor ele fazer algo que ajude, que ele vai receber elogios, vai receber um certo incentivo. Tem até um artigo nessa legislação aí do menor que dá bolsa. Ele vai fazer um curso de informática gratuito, enquanto ele faz o bem. Ela está tentando ensinar. Então a lei humana está tentando se aproximar à lei maior. É uma tentativa. Enquanto que nós clamamos por direito disso, direito daquilo outro. É louvável. Mas o verdadeiro direito de liberdade está dentro de nós. Desde que nós nos libertemos do espírito velho. Cheio de vícios, cheio de manias, cheio de egoísmo, de orgulho. E nós cumprimos o nosso dever. Nós cumprimos o nosso dever ou não? Então, a gente vai passar para uma próxima etapa agora. Quem tiver alguma colocação a fazer, no final. Alguém gostaria de fazer alguma colocação para o Paulo, alguma pergunta? Aproveitem que o Paulo está aqui à disposição. Podem ficar à vontade para fazer alguma pergunta, alguma colocação.
Não precisa tirar a senha, não. Pode perguntar direto. Alguém gostaria? Vamos, pessoal. Se animem. É que no momento estão todos refletindo, né? Estão sem liberdade. Estou procurando a minha liberdade aonde? Paulo, né? Lembrando Paulo de Tarso, ele dizia que tudo me é livre. Eu posso tudo me é de direito, mas nem tudo me convém. Então, aí é que está a reflexão, ou se nós vamos, com a nossa ação, ferir alguém ou causar algum dano. Sim. Então, a gente tem que pensar antes de agir. Né? É, exatamente isso. O Zé Roberto tem toda a liberdade para me chutar a canela aqui. Eu tenho todo o direito de responder a isso, fazendo uma prece, orando por ele, para que ele se acalme. Já é um espírito mais evoluído, né? Olha, aquela coisa, façam o que eu falo, mas não faço tudo. Tá bom. Ninguém gostaria mais nada? Antes de partir para as vibrações, então, antes de começar aqui a reunião, eu esqueci de dar um recado. A casa, ela faz 60 básicas por mês, atendendo um volume de 300 pessoas que compõem essas 60 básicas e recebem esse auxílio. Então a gente está sempre pedindo para que cada um de nós que comparece aqui na casa, ou que tem oportunidade, trazer 1 quilo de alimento que nos faz falta, alguma coisa, para que nós podamos completar essa cesta básica. Hoje, por exemplo, nós estamos com dificuldade em café, leite em pó, óleo, feijão, macarrão e molho de tomate. Então, porventura, se alguém puder, numa próxima reunião, trazer qualquer um desses produtos, ou qualquer outro produto que tem em casa, é muito bem-vindo, porque a casa recolhe todo esse alimento que vem, e ainda ela tem que completar, porque não é suficiente, né, para abastecer. A maior parte é com subsídio da própria casa. Então a gente agradece a colaboração de todos, e agora vamos partir então para as vibrações. Nesse momento, vamos aproveitar esse clima, no qual recebemos muito deste ambiente, e vamos doar um pouco da nossa energia àqueles irmãos que mais necessitam. Vibremos pelas nossas crianças, essas vítimas de violências. Vibremos pelos nossos jovens, adolescentes, muitas vezes imbuídos no vício da bebida, do fumo e da vida mundana. Vivemos pelos moradores de rua, abandonados à mercê, excluídos de nossa sociedade. Vivemos pelos nossos irmãos que se encontram nos presídios, que eles possam cair em si, reconhecendo o crime e o delito que cometeram, e que possam voltar para a nossa sociedade. Vibremos pelos nossos idosos que se encontram nos asilos, muitas vezes aguardando uma visita que não chega, outras vezes abandonado dentro dos próprios lares. Vibremos pelos enfermos que se encontram nos hospitais, casas de repouso ou acamados nos próprios lares. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. Vibremos pelos povos vítimas de catástrofe e guerras pelo planeta todo. E nos permita, Pai, que possamos também vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos continuar com os passes. E vocês vão continuar com a dona Cida aqui, mais um momentinho. Obrigado a todos.